E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo cada detalhe do ativo. Para você que está chegando agora, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não ficar de fora de nada que acontece aqui. Todos os dias, pessoal, eu trago aqui um conteúdo específico sobre o assunto, eu trago aqui um conteúdo explicando cada detalhe. E é claro, né, pessoal, o conteúdo que eu trago aqui, ele é uma introdução, uma informação à análise gráfica. Então, eu vou dar dicas para vocês do que acontece aqui. Porque tem muita gente que às vezes entra em contato comigo e fala assim, eu não entendi tal assunto, não compreendi tal assunto. Essa é a grande diferença de você ser meu aluno. Primeiro que no treinamento você vai aprender todo o passo a passo e tem todo o suporte comigo. Aqui são dicas, tá? Então aqui vou dando dicas, vou mostrando alguns detalhes. No treinamento não, lá é a fundo, lá você vai se aprofundar no quesito análise gráfica. Então aqui ó, preço chegando, rompendo região, entrei vendido novamente o preço, ó. E aqui ele está querendo fazer uma pequena correção. Vamos ver se ele vai corrigir, se ele vai romper. Vamos ver o que o gráfico vai fazer aqui, ó. Então, neste movimento aqui, que eu tenho movimento fazendo esta movimentação técnica, ó, eu tenho regiões de suporte e resistência, eu tenho aqui meu topo, eu tenho aqui ó, 50% do movimento que o preço já ultrapassou. Aqui ele está fazendo um certo padrão de vela. Tecnicamente parece ser um padrão de alta, parece ser um martelo, mas geralmente ele é conhecido como barra Pinóquio, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com um candle como esse. O que é preferível às vezes? Que nem eu já estou positivaço 3-0, o que é preferível? Eu esperar o preço, fazer um movimento mais técnico, mais claro. Ó, eu falei para você, tá vendo? Muita gente já saiu comprando aqui, só que olha a briga na região. Tá vendo? Então, tecnicamente falando, às vezes quando este candle que parece um martelo aparece ali, ele é conhecido de barra Pinóquio. Por quê? Porque ele está te enganando. Quando você pensa que você tem que comprar no gráfico, porque acha que é um padrão, ó, teve força, teve volume, ele vai lá e corrige. Então, muito cuidado nessas regiões. Ainda mais que hoje é segunda-feira, praticamente a primeira segunda-feira do mês de maio, o gráfico começando agora, fazendo seus movimentos agora. Então, muita calma nessa hora, entenda exatamente o que o gráfico quer, compreenda cada detalhe do movimento para você entender sabiamente se ali é um momento de compra, se é um momento de venda na região. Agora eu penso em uma pequena compra. Agora, se ele vier rompendo tudo, pessoal, é que essa tendência está com muita força mesmo, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, não é uma das melhores regiões para segurar o preço, tá? Mas é uma região de suporte, tá? É uma região de suporte. Tecnicamente falando, se o preço quisesse fazer um certo tipo clássico de movimento aqui, ele estaria corrigindo aqui. Se ele rompe essa região aqui, significa que ele já parte para outra modalidade de contexto. Então, por que eu comprei ali na região? Porque ele pode fazer dois contextos a partir deste movimento. Um é ele fazendo uma correção aqui novamente e a outra é ele rompendo a região para buscar movimentos, tá? Então são dois contextos que ele pode fazer, ó. E eu fui no primeiro e tá lá, entrada linda. Eu não falei para vocês que ele poderia corrigir ali, tá? Ó. Então gráfico mapeado, entrada linda, preço funcionando maravilhosamente bem. Vocês viram aí, ó, eu abri no gráfico, fazendo uma entrada com 3
3 taxas, fazendo outra entrada com uma taxa praticamente 4-0 em 2 oportunidades. Vocês viram que existe uma simplicidade? Que simplicidade é essa? É você entender realmente como o ativo funciona. Por que eu falo ativo? Porque pode ser qualquer ativo, pessoal. Pode ser euro-dólar, pode ser euro-GBP, pode ser euro-ien, pode ser euro com dólar canadense, pode ser euro com dólar australiano, pode ser dólar com JPY, pode ser dólar com qualquer ativo, tá? Qualquer ativo. Porque, por exemplo, se eu chegasse aqui e não tivesse aqui, ó, não tivesse a moeda que eu estou operando e nem tivesse o tempo gráfico que eu estou operando, o que você tem de informação? Você tem de informação apenas o gráfico. E é isso que a gente precisa. A gente precisa do gráfico para operar, tá? Então eu vou explicar certinho para você o porquê das entradas. Antes, só aquele recadinho do coração. Para quem chega agora, eu tenho um e-book que eu deixo inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo sobre padrões de velas. É um e-book onde eu falo sobre, em 36 páginas, te ensino alguns padrões que você pode utilizar no dia a dia. Você pode baixar de forma gratuita. E o link está aí na descrição do canal. Então, na descrição da aula que você está assistindo, ou qualquer outra aula, ou na descrição aqui do canal, você pode entrar neste canal aqui, o canal do Telegram, tá? Tem aqui, ó, mensagem fixada, tá vendo? Tá escrito mensagem fixada. Você vai clicar nessa mensagem fixada, vai abrir 2 links, e aí você pode baixar qualquer um desses 2 links. Já 30.117 pessoas já baixaram, pessoal. E 195 compartilhamentos. Então só falta você agora baixar. Aqui dentro, além de toda a sequência das aulas, você vai ver resultados de alunos, ó, como o Francisco, batendo sua meta, já começando a semana maravilhosamente bem, né, Francisco? Deixa todo um recado aqui. É isso aí, tem que ter paciência para analisar de forma perfeita. Aqui é o Matheus também, batendo meta. Ontem à noite, ó, batendo sua meta. Começando a semana, né? Para quem não sabe, o mercado abre domingo à noite, tá, pessoal? Então, muita gente já começa no domingo à noite a trabalhar. Aqui o Gilson também, ó, batendo sua meta, análise gráfica é vida. Aqui, aula que eu subi ontem para vocês, especificamente sobre ETC. Depois, sábado, eu subi mais aulas para vocês sobre suporte e resistência. Olha, dicas é o que não falta neste canal, pessoal. Por isso que eu sempre peço para vocês deixar aquele like, hypar o canal logo depois do like, se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar um comentário, que isso ajuda muito o canal. É a única coisa que eu peço para vocês, tá? Matheus de novo aqui, ó, 4-1. O Gilson, vocês repararam que são os mesmos alunos que gostam de trabalhar o OTC, né? Francis aqui batendo meta. O Kleber aqui batendo sua meta. Aqui também, ó, a Maria Isabel batendo meta mais que batida, né? Ernesto também, lucro no bolso, nosso aluno aqui lá do continente africano. Um abraço para todos lá do continente africano. Kleber novamente aqui batendo meta. João também batendo meta. Aqui um Leandro, que é um dos alunos chamados Leandro, tem vários, deixa todo um testemunho aqui, você pode ler também. O Carlos na sexta-feira, aqui, ó, em pleno feriado nacional, só que não era internacional, batendo sua meta no Forex, tá? Para quem não sabe também, pessoal, tem o treinamento voltado para Forex. Muita gente pergunta para mim, Cadu, mas se eu fizer o treinamento de OB, eu não aprendo Forex? Você vai aprender muita coisa que você vai utilizar no Forex, mas não é um treinamento voltado para o Forex, né, pessoal? Por isso que existe o treinamento do Forex, que ele já é um treinamento só para Forex. E aí, na verdade, um completa o outro. Por isso que os alunos amam. Os alunos, quando vão para o treinamento, começam a entender algumas coisas, talvez que não estavam claras no outro. Por quê? Porque existem alguns momentos técnicos que é como se você estivesse no outro mercado operando, tá? E aí começa a fazer aquela junção da análise perfeita. Aqui é o Fernando, ó, batendo meta. Fernando utilizando o indicador Hunter. Indicador esse que você que é aluno, que chegou no módulo 13 do treinamento, que assistiu às aulas, quer fazer aquisição, é só falar comigo que eu te explico como funciona, tá bom? Fernando batendo meta aqui, Cristiane também, e assim por diante. Entra aí, pessoal, baixa o seu e-book para estudar. Me segue aqui também, ó, no Instagram.
Cadu Rinaldi, Tiers, resultado de alunos. Linktree, se você quiser saber valores, quiser saber o checkout para fazer aquisição, é só entrar aqui na bio. Aqui você vê resultados de alunos. Aqui você vê, tira suas dúvidas. Muita gente tem dúvida, quer saber sobre o treinamento. Só mandar um direct aqui para mim, tá bom? Então, quando você entra no Linktree aqui, ó, abre essa página, onde você vai para os links direto. Tanto aqui, ó, do treinamento de OAB para você fazer parte ou treinamento de Forex para você fazer parte, tá bom? Alguma dúvida? Meu WhatsApp, meu Telegram, você vem aprender a metodologia que te ensina a lógica e a profundidade dos mercados. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu vejo nesse gráfico aqui, ó? Eu vejo uma tendência de alta que ela perdeu força e falhou, tá? O que ela fez aqui? Ó? Ela deixou uma região de suporte. Que região de suporte que é essa? Região de 100%. Região de 100%. O que eu tenho aqui? Região, ó, de 50%, região de equilíbrio. Então, depois que a tendência aqui, ó, ela perdeu a força, eu tenho o que aqui? As regiões, tá? Então, as regiões estão colocadas aqui. Então, eu tenho aqui o meu ponto de topo e meu ponto de fundo. Lembra que eu falo para vocês que 50% a gente trabalha pullback? Se o preço saiu de ponto A, ele vai ter que fazer o quê? Um ponto B, né? Então, quando eu pego o movimento do preço, eu pego ele aqui em cima. Quando esta vela aqui, ó, ela rompe, como diria minha avó, se ela estivesse viva, ela rompe a região, eu já sei que o preço pode fazer duas coisas na região. Ele rompe ou ele vai fazer um padrão ali de correção. Então, vamos voltar lá na entrada, né? Aqui é a segunda entrada, ó. Então, como diria minha avó italiana, ela rompe, tá? Só para descontrair, tá, pessoal? Ó, então o preço rompe a região com esta vela. Com esta vela, volume, o que eu sei? Praticamente não vai ter pullback aqui. A tendência ela vai vir direta buscar a região. Então, o que você tem que prestar atenção? Preste atenção na vela que se forma na região de suporte e resistência. Preste atenção na vela. A vela, essa vela aqui, ó, esta vela aqui, ela nada mais é que o efeito do preço dentro da causa do movimento. Ela é quem te mostra o que o preço está fazendo na região dentro daquela causa, dentro do contexto. Então, quando mostrou essa vela, mostrou um possível pullback aqui? Não, mostrou o quê? Uma continuidade de movimento. Pois bem, o que eu fiz? Sentei o dedo e vim com preço aqui. Quando o gráfico chega na região de suporte, preste atenção na vela que você vai operar a região de suporte e resistência. Por isso que é importante você ter conhecimento técnico, pessoal. Ó, eu chego aqui, ó, eu tenho a minha simetria aqui do movimento do suporte. Então, eu tenho meu suporte, correto? Correto. O preço saiu de região de resistência, correto? Correto. Então, deixa eu marcar aqui que tem muita gente ainda que não sabe o que é uma resistência e tem muita gente que não sabe o que é um suporte. Suporte é a região do gráfico onde o preço suportou a variação cambial do mercado, ou seja, o euro estava desvalorizando em frente o dólar, e nesta região aqui, ó, os compradores começaram a comprar e não deixaram com que o euro desvalorizasse em relação ao dólar. Então formou um suporte. Assim, quando o euro começa a valorizar em relação ao USD, os vendedores se posicionam no mercado fazendo várias vendas, e aí o mercado ou o ativo euro resiste à alta. Aliás, o dólar resiste à alta do euro, criando então sim uma resistência. Bom, o preço ele estava trabalhando abaixo de 50% já. Então eu tenho que ficar de olho nessa região. Assim como naquele movimento eu fiquei de olho na vela que rompeu o movimento, aqui eu tenho que ficar de olho na vela que está chegando nessa região. Quando formou esta vela, que não é um martelo, parece um martelo, mas não é um martelo, com este volume, teve um monte de gente que saiu comprando aqui, ó. Um monte de gente saiu comprando. Por quê? Porque aquela vela é máxima. Ah, chegou na região de suporte, eu compro. Só que já foi falado, já falei inúmeras vezes, chega na região de suporte,
Tem que comprar? Se tiver o efeito de acordo com a causa, tudo bem. Se não, não. Que nem aqui ó, na venda. Ó. Um monte de gente vai falar assim, ah, mas isso aqui não foi um arame? Não, isso aqui não é um arame. Isso aqui não é um arame, pessoal. Se fosse isso, ó, se fosse isso, aí teria sido um arame. Então o preço aqui acabou fazendo o quê? Uma correção de movimento para depois continuar. O que aconteceu aqui? A mesma coisa. Lá no treinamento eu ensino, tá? Toda essa região de pavio aqui, tem aula específica sobre este assunto, ó. Toda essa regiãozinha aqui, fechada por corpo e pavio. Ou seja, aparece aquilo que nós chamamos de barra Pinóquio. Barra Pinóquio, porque ela está mentindo para você. Ela parece ser um martelo de alta, parece um movimento de ignição, mas não é. E o que acontece? Um monte de gente entrou comprando ali, desesperado, porque não tem paciência, não tem disciplina, não sabe identificar um padrão de vela corretamente dentro da região, aguarda a região, espera a região, tenha paciência, aprenda de verdade como é que se faz. Então, o que acontece? Aí eu espero o gráfico fazer um movimento de pullback, o preço chega nessa região e aí eu compro tranquilamente, tá? E aí eu compro jogando o preço para cima e o preço vem até a máxima aqui, ó, e aqui ele fica brigando nesta região novamente. Entradinha correta, perfeita, aguardando os padrões corretamente, pessoal. Por isso que o gráfico, quando eu falo que ele é formado de padrões, ele é feito de padrão. Ele tem um padrão de contexto, ele tem um padrão de tendência, ele tem um padrão de vela na região, ele tem padrão. Você precisa se atentar aos padrões. Você precisa entender por que tem um lugar que parece um movimento de compra, mas não é. Porque ele não segue as regras, não segue os padrões, pessoal. Tá? Então, no treinamento você vai aprender tudo isso. Por exemplo, por que eu entrei vendido aqui? Porque existe um contexto para ser vendido e tem uma vela nessa região. Que região? Aqui era uma região de suporte. Ó. Uma região de suporte de 50%. Rompeu, rompeu. E eu fui nele. Porque você já sabe o que é o movimento de 50%. Ah, aqui é uma região de suporte. É uma região de suporte. Que região que é essa? Essa é de 100. Essa é de 50. Olha a diferença. Ah, então por que uma rompe e outra não rompe? Há diferença, pessoal. Tem diferença. Vem para o treinamento que você vai entender. Chega aqui o padrão de vela enganou um monte de gente. Eu espero ela voltar e faça a compra tranquilamente, fechando praticamente 2 oportunidades 4-0. Quer aprender mais? Quer entender realmente como é que se faz? Quer parar de ficar entregando dinheiro para corretor e aprender de verdade? Nossa palavra-chave de hoje é vela. Venha você também fazer parte. A semana está começando, o mês está começando. Aprenda a analisar a vela que está posicionado em suporte e resistência. Porque você vai entender que ali é um efeito de um contexto, de uma causa. Quando você entende isso, você vai ser muito mais assertivo. Mas para isso, você tem que entender todo um passo a passo da análise. Por quê? A vela é a última coisa, pessoal. Você sempre vê primeiro contexto, depois você vê tendência, depois você vê região, depois você vê a vela mais o volume com fluxo ainda. Então, além da vela, quando você vê a vela, você vai ver também o volume e o fluxo para entender se há uma movimentação de compra ou de venda naquela região. Palavra-chave de hoje para você descrever aí vela. A hora que você for deixar o seu like, logo depois que aparecer o botão Ripar, clica no Ripar também, ajuda muito o canal. Deixe seu comentário, fala o que você está achando das aulas, diga de onde você é, tudo isso ajuda, sabe? A eu entender quem é você e o que eu posso trazer de conteúdo aqui a mais, tá bom? Agora, se você quiser acelerar seus conhecimentos, ter suporte com alguém para corrigir seus exercícios, para você compreender de verdade e acelerar seu conhecimento, é fazendo parte do treinamento, tá bom? Será um prazer ter você na área do aluno, poder tirar suas dúvidas, poder ter contato com você em relação a isso. Tá joia, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma excelente semana. Um beijo no coração e eu te vejo numa próxima aula, no próximo trade. Fui!